privilegiado de estar aqui nesta casa. Sou a doutora Kátia, que preside esse evento. Agradeço o doutor Ricardo Melucci, ao doutor Ricardo. Agradeço aos meus professores, Sandra Mena e o senhor Márcio Silva. Nós, na academia, na Anguera, nós não somos alunos, nós somos filhos. O tema abordado é a prisão em segunda instância e o princípio da presunção de inocência ou a efetiva justiça criminal. O objetivo desse trabalho acadêmico é devido à pesquisa sobre o encarceramento e a guerra contra o crime, que virou uma obsessão em punir discriminadamente. Diante do Conselho Nacional de Justiça, fonte Correio Forense, diz que 50% da população carcerária são presos indevidos, segundo o Corregedor Nacional de Justiça, Gilson Dick. A Folha de São Paulo, Portal UOL, diz que presos provisórios somam 34% nas cadeias que custam 64 bilhões aos cofres públicos. Ou seja, 654.372 presos é o total do país. Desses, 34%, ou seja, 221.054. O site da Jus Brasil faz ainda uma correção que presumiu agora, com a nova atualização, 42%. E diz que a prisão provisória deve ser fundamentada pelo juiz. E são 3 os fundamentos antes da sentença final. A. Fundamento fático, narração de fatos concretos que justifiquem a prisão. B. Fundamento jurídico, base legal para a decretação da medida. E C. Fundamento da necessidade da prisão. Cabe ao juiz sopesar os pós e os contras e demonstrar de modo inequívoco que a prisão é absolutamente necessária. E que, flagrantemente, um desses itens ou mais não se enquadra na maior parte da população carcerária. Na busca pela justiça, qual deve ser o estado de um suspeito, o estado jurídico de um suspeito? Se nós trabalharmos com a presunção da culpa, é nós colocar esse suspeito no rol dos culpados. Ainda no campo da presunção, não seria respeitar o Estado de regime democrático. Um dos princípios, ele está sendo violado. O princípio da presunção de inocência. Presumir que alguém é culpado é prender o sujeito, instaurar um processo penal. Sinto mais à vontade, segundo o senhor, sinto mais à vontade. É prender o suspeito e instaurar o processo penal e o suspeito, ele que tem que provar a sua inocência. Ou seja, o suspeito ele é um mero coadjuvante. O Estado, sim, ele é o protagonista. Cabe somente a ele investigar, acusar, prender e só aí então condenar.
Nós estamos vivendo dias difíceis. São dias em que nós estamos acreditando em manchetes, nós estamos acreditando em noticiário, estamos vendendo o que muitas pessoas estão comprando, mas não podemos comprar o operador de direito, o profissional do direito. Este não deve comprar, porque uma coisa é como acontece comumente um crime e como de fato aconteceu. Há uma grande diferença. Quando falamos em direito fundamental, nos dá a sensação que, por ser fundamental, ele não pode ser exaurido. Ainda que alguém concorde, se uma vítima aponta, não há que se falar em princípio de presunção de inocência. Mas se nós não respeitarmos o princípio da presunção de inocência, podemos incorrer a alguns erros judiciários, alguns erros gravíssimos em nosso país. Um artista plástico, senhor Eugênio Fiuza, ele foi condenado a 18 anos. Há 18 anos. E sempre falou que era inocente, a todo tempo. Só que ele ainda preso, ocorria no mesmo local crimes, no mesmo modus operandi. E por um trabalho da Defensoria Pública, houve uma investigação melhor e chegaram ao senhor Pedro Maia, o verdadeiro criminoso. Isso por não ter sido respeitado um princípio do direito fundamental, artigo 5º, inciso 57, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Se nós formos condenados por simplesmente entrar numa viatura, é como se nós começássemos uma partida de futebol e antes mesmo dela iniciar, o resultado seria gritante, 5-0, sem nenhum respeito. Mas devo chamar a atenção pelos presos provisórios. Ainda é mais gritante. 34% presos provisórios, onde estão há mais de 2 anos provisoriamente presos, violando todos os direitos fundamentais, o direito de ir e vir, a liberdade, um bem que não deve ser extirpado. Nós, acadêmicos do direito da Universidade de Anhanguera, nos indignamos e sonhamos em que os direitos fundamentais previstos em nossa Constituição Federal seja a base para o alicerce da justiça criminal. E para que essa estatística seja revista e se colocando à disposição para em futuros projetos de mutirões, possamos realizar essas intervenções junto à OAB, Defensoria Pública e às universidades. Muito obrigado.